Olá, minhas filhas, sexto ano B, sextos anos todos aí. Pode como incluir até o sexto ano A aqui, caso eles venham a ter acesso a essa videoaula também, que ainda vai depender da programação. Às vezes dá para trabalhar em sala de aula ou não, mas vamos lá. Sextos anos é o seguinte aqui, molecadinha. Vou falar um pouco da história para vocês. Deixa eu ligar a minha luzinha ali. Vamos falar um pouco desse carinha aqui, ó. Deixa só o professor ligar aqui a luzinha e aí a gente já vai ter uma ideia de quem eu vou falar. Muito bom. Então vamos lá, ó. Eu vou falar um pouquinho sobre Pitágoras. Quem foi esse cara? Quem é esse grande matemático? Eu vou aqui na internet pegar para vocês o rosto dele. Pitágoras. E aí o grande teorema de Pitágoras aí. Nós temos aqui, vamos colocar a fotinha dele. É isso aí. Pitágoras. Quem foi esse cara? Vou dividir a telinha com vocês, minhas filhas. É esse daqui, meus filhos, aliás. Pitágoras aí, muito provavelmente os números primos foram pensados pela primeira vez por Pitágoras, molecada. Quem foi Pitágoras? Ele viveu aí por volta do ano de 530 a.C. e ele tinha o significado de primários aí, né? Números primos vêm de primários, primeiros, né? Para os pitagóricos, que era uma seita religiosa, os números naturais primários ou os primos eram aqueles que não podiam ser obtidos pela multiplicação de outros números, né? Ou seja, os números primos, como possui dois divisores, não tem nenhum outro número que gera o número primo. E aí, Pitágoras disse, se existem esses números primários, existem os secundários. E os secundários eu vou chamar de compostos. E a partir dos números primos é que formamos os números maiores do que 1, que não são primos, são os números compostos. Então, os números primos, pessoal, são muito importantes aí na criptografia, que o professor já explicou para vocês, pois são usados na parte de codificação de mensagens aí, para a manutenção de sigilo. Ou seja, quanto mais utilização de número primo, mais forte vai ser, mais segura vai ser essa criptografia. Por quê? Para descobrir se o número é primo ou não, galerinha, dá um trabalho danado. Muitas vezes, para a gente descobrir um número primo muito grande, a gente tem que usar aí recursos tecnológicos, como vários professores e vários computadores aí para poder achar. Então, se o código é formado de números primos, então a gente tem uma segurança maior. Existem infinitos números primos aí dentro do nosso sistema de numeração. Os números primos são números naturais, tá? Então, dentro do conjunto dos números naturais, nós temos infinitos números primos. E dentro dessa linhagem dos números primos, nós temos alguns números curiosos aí, e eu vou passar para vocês na lousinha quem são esses números curiosos aí, galerinha do sexto ano A e sexto ano B. Então, vamos lá. A gente vai começar com, além dos números primos, que vocês já estão estudando, tem esses números aqui, ó. Números quadrados perfeitos. Números quadrados. Se é quadrado, já é perfeito. Quem são esses números quadrados? 1, 4, 9, 16, 25, 36. Ou seja, vocês já aprenderam isso. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Todos esses números aqui formam um quadrado. Por exemplo, o número 4, se eu tiver 4 bolinhas, eu formo um quadrado de 2 por 2. Se eu tiver uma bolinha, eu formo um quadrado de 1 por 1. Se eu tenho 9 bolinhas, eu formo um quadrado de 3 por 3 e assim sucessivamente. Muito bom. Dentro dos números aí curiosos também, nós destacamos um número perfeito. O que é um número perfeito? Então vamos lá, vamos escrever. O que é um número
perfeito. É muito fácil isso daqui, ó. Um número perfeito é um número natural que é igual à soma de todos os divisores, com exceção dele mesmo. Por exemplo, vamos pegar os divisores de 6. 6 é um número perfeito. 1, 2, 3 e 6. Então, o que a gente faz para descobrir se o número é perfeito ou não? Tira o número 6 e soma os outros divisores. E olha o que nós vamos obter. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Por isso que 6 é um número perfeito. Um outro exemplo é o número 28. Tem vários exemplos, tá? Eu trouxe alguns para vocês. O 28 também é um número perfeito. Vamos pegar os divisores de 28. Divisores de 28. 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Vamos excluir o 28 e vamos somar o resto. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 7, 14, mais 14, 28. Então, o que é um número perfeito? A soma dos seus divisores, com exceção dele mesmo, dá ele mesmo. Então, ó, a soma dos divisores de 6, exceto 6, deu ele próprio. A soma dos divisores de 28, exceto 28, deu o próprio 28. E também nós temos aqui os números excessivos. O que é um número? Essa aqui é uma matemática curiosa, tá? Número excessivo. O número excessivo, molecada, o que é? Deixa eu ver se o professor ali, bonitinho. É um número natural cuja soma dos divisores, com exceção do próprio número, é maior do que ele. Por exemplo, aqui nós temos vários, ó. Os divisores, vamos dar um exemplo do 12. Divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e o 12. Tira o 12. Soma o resto. 3, 6, 7. 7 mais 6, 13. 13 aí é um número maior do que 12. Isso é um número... Eu acho que o professor errou na soma aqui, peraí. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perdão, 16. O que é um número excessivo? A soma dos seus divisores, exceto ele, tem como resultado um número maior do que ele. Vamos dar um outro exemplo aí de um número excessivo. Vamos dar o exemplo vamos lá pegar o 20. Divisores de 20. Vamos ver se vai dar mais do que 20. 1, 2, 5, 10. E o próprio. Não, o 20 não é. Vamos dar exemplo de um número, além do 12. Deixa eu ver. 1, 2, 8. Números excessivos. Boa. Vamos lá, então. Deixa eu ver se eu pego um outro exemplo aqui para nós de um número excessivo. São vários, viu, molecada, que nós temos aí dentro da... Deixa eu ver se o professor pega um outro exemplo aqui para eu passar para vocês. Números excessivos. Muito bom. Espera aí que eu já vou pegar para vocês rapidinho aí, que o professor não tem de cabeça aqui. Um número excessivo aí, bem bacana. A gente tem exemplo do 12. Muito bom. Vamos pegar o outro aqui. Aqui na internet também tem só o exemplo do 12. Na verdade, os números excessivos chamam números abundantes, né? Então, o 12, está dando só exemplo do 12. Como a gente está correndo o tempo, eu vou deixar só como o exercício, só como o número 12 mesmo,
Deixa eu ver se o professor queria pegar mais um aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, enfim, qualquer coisa vocês pesquisam aí na internet e busquem aí outros exemplos de números excessivos, tá? Então, números excessivos. A soma dos seus divisores, exceto ele mesmo, dá um número maior do que ele. E aí nós temos outro. Número deficiente. É o antônimo de excessivo. O que é o antônimo, professor? A soma dos seus divisores dá um número menor do que ele. Vamos pegar aqui os divisores de 8. Esse tem vários também. 1, 2, 4 e o próprio 8. Tiro 8. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. Então, 7 é menor do que 8. Vamos pegar aqui os divisores de 10. 1, 2, 5 e 10. Tiro 10. 1 mais 2, 3, mais 5, 8. 8 é menor que 10. Então, esses são os números deficientes. E agora, números amigos. Dois números naturais cuja soma dos divisores do primeiro é igual ao do segundo. A soma dos divisores. O que são números amigos aqui, tá, molecada? Números amigos. Dois números naturais cuja soma dos divisores do primeiro número é igual ao segundo número e a soma dos divisores do segundo número é igual à do primeiro número. Por exemplo, eu tenho 220 e 284. Então, são números amigos aí. Então, números amigos. Então, eu tenho divisores de 220 e os divisores de 224. Esses já são mais difíceis a gente encontrar. Os divisores de 220 são 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55. 22, 44, 55. Deixa eu arrumar o 44. 44, 55, 110 e o próprio 220. Os divisores de 224, perdão, molecada, é 284. É o 1, o 2, o 4, 1, 2, 4, 71 e 142 e o próprio 284. Então, a gente exclui o 220 e soma. 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais 10 mais 11 mais 20 mais 44 mais 55 mais 110, 284. Pega os divisores de 284. 1 mais 2 mais 4 mais 71 mais 142 vai dar 220. Esses são os números amigos. A soma dos divisores de 220, exceto 220, deu 284. E a soma dos divisores de 284, exceto 284, deu 220. Então, eles são os números amigos. Essa daí é a curiosidade aí da matemática. Números triangulares aí, o professor deixou de passar para vocês. Então, vamos lá, ó. Números que formam triângulos. Os números triangulares aí, é bem tranquilo, são esses carinhas aqui, ó. Deixa eu passar para vocês. Os números triangulares são esses carinhas aqui, ó. O 1, o 3, o 5, perdão. O 1, o 3, o 6. Depois do 6 vem o 10. Depois vem o 15 e assim por diante. Mas como? O 1 forma um triângulo. O 3 forma um triângulo. O 6 forma um triângulo.
O 10 forma um triângulo. E o 15 também forma um triângulo. 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. É isso aí, molecada. Professor Caio trazendo as curiosidades para vocês aí. Fiquei devendo aí um pouco aí do número excessivo, mas agora, nesse momento, assim, trazer um exemplo para vocês de cara, eu precisaria de um tempo a mais. E aí a nossa aula ia ficar correndo. Vamos sentar na nossa cadeirinha. E aí, molecada, para a próxima aula. Aí, nossa, essa é uma videoaula que eu vou disponibilizar para vocês, galerinha dos sextos anos. E para a próxima aula a gente vai começar a entrar em geometria, que é a parte de ângulos, retas, semi-retas, segmentos. Vamos ver que bacana que é isso. É isso aí, galerinha. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Fui!